Fala galera, eu sou Larissa Rezende, sejam muito bem-vindos ao Dimensão Cultural, o lugar no universo onde filmes, séries, livros e games se encontram. E hoje nós vamos embarcar numa aventura pelo cinema clássico para falarmos sobre Greta Garbo. Greta Garbo é uma das atrizes referências quando falamos da Era de Ouro de Hollywood. E eu até acho que demorei a falar dela nesse canal, mas finalmente começamos e por um bom motivo. Um dos grandes clássicos da atriz Rainha Cristina está completando 90 anos. Mas antes de começarmos a falar desse filme, já deixa o seu like aqui no vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal, pois você vai se apaixonar por essa dimensão. Mas antes de falarmos sobre o filme em si, precisamos entender quem foi Rainha Cristina. Ela foi a rainha da Suécia entre 1632 e 1654, em meio à Guerra dos 30 Anos. Ela chega ao trono com 6 anos de idade e era apaixonada pelas artes de diversos países, e possuía um comportamento um tanto quanto masculino para a época. Como filha de um defensor ferrenho do protestantismo, ela causou um grande escândalo na corte sueca ao abdicar do trono para se converter ao catolicismo, e é justamente esses momentos finais do seu reinado que o filme vai apresentar. Lançado em 26 de dezembro de 1933, o filme apresenta uma rápida cena da Cristina aos 6 anos de idade assumindo o trono sueco após o seu pai morrer em batalha. Logo em seguida, já vemos a rainha adulta e tão preocupada em se educar e governar bem para os seus súditos que ela rejeita qualquer tipo de compromisso romântico, ou seja, apesar da pressão que os seus conselheiros fazem, ela se recusa a casar e gerar um herdeiro para a Suécia. Em meio a essa pressão, ela vai receber a proposta de casamento de Carlos da França, e assim ela resolve tirar um tempo para si, fugindo da corte vestida de homem, e é numa estalagem disfarçada de homem que ela conhece o embaixador espanhol Antônio, por quem se apaixona intensamente. E a grande questão desse romance para a corte sueca é justamente o fato dele ser católico e ela ser protestante. Ou seja, dentro do filme ele vai nos apresentar justamente que em meio às questões políticas para o seu reino, Cristina vai tentar buscar a sua própria liberdade. E assim já podemos observar o quanto o filme vai se manter fiel à vida da rainha sueca. Obviamente com uma bela camada de romantização, como qualquer filme possui, até porque algumas coisas vão ser alteradas, como é o caso da relação da Cristina com o embaixador espanhol Antônio, na qual era considerado na época o seu confidente, e por conta disso vai gerar certos rumores em relação a eles dois, mas nenhum desses rumores foi comprovado. Além disso, o final de Antônio no filme também vai ser diferente do final da sua versão histórica. A few more victories like this, and we'll have to hire foreigners to fight our battles. E é muito interessante como esse filme representa o poder de uma artista sobre Hollywood e o poder de uma narrativa sobre a artista. Greta Garbo era uma das principais artistas da MGM, mas era extremamente excêntrica e exigente, e os empresários do estúdio temiam que ela se desinteressasse pela carreira de atriz. Esse temor vai chegar ao auge em 1932, quando o contrato da artista com o estúdio acaba e ela decide passar uma temporada na Suécia. O que faz com que ela volte a ter interesse em Hollywood é justamente a oportunidade de interpretar a Rainha Cristina da Suécia, até porque foi um projeto que ela mesma ajudou a iniciar. O que mostra o poder de Garbo dentro dos estúdios. Ela não era apenas um rostinho bonito na qual a MGM desejava lucrar o máximo possível. Ela tinha uma grande influência nas produções em que trabalhava. E um grande exemplo disso é o fato dela ter dado aval na escolha do diretor de Rainha Cristina e ter escolhido ela própria o protagonista masculino do filme. Inicialmente, a MGM havia cogitado para o papel de Antônio o ator Laurence Olivier, mas após os primeiros ensaios em que ele e Garbo não se deram bem, a atriz indicou o ator do cinema mudo John Gilbert, na qual já tinham trabalhado juntos em Mulher de Brio, Love, além do excelente A Carne e o Diabo, que é o melhor filme mudo que eu já assisti. Dizem as más línguas de Hollywood que na década de 20 eles tiveram um tórrido romance, o que explica a química entre Cristina e Antônio. Gilbert vai trazer um olhar extremamente descontraído para o embaixador espanhol, apesar de que a sua carreira no cinema sonoro não vai durar muito. Além de Gilbert, nós temos também Lewis Stone, que faz o principal conselheiro de Cristina e que já contracenou com Garbo em filmes como Mata Hari, Romance, Mulher de Brios e Orquídeas Selvagens. O fato do elenco já ter trabalhado junto antes de Rainha Cristina colabora muito para o ritmo da narrativa,
Afinal de contas, os personagens estão em sintonia porque os atores estão em sintonia, e isso é extremamente positivo na recepção do filme. Apresentando uma das melhores atuações de Greta Garbo, afinal de contas nós temos uma sueca fazendo a rainha da Suécia. Esse filme, que é um clássico do cinema americano, pode ser considerado bem polêmico para a época em que foi produzido. Eu até me pergunto como a censura da época permitiu que algumas imagens, algumas cenas fossem liberadas, já que eles eram bem restritos em relação à sexualidade. O filme vai possuir algumas cenas bem sensuais, a começar pelo momento em que Cristina e Antônio passam a noite juntos na estalagem, e é nesse momento em que ele descobre que ela é uma mulher. É uma das cenas mais marcantes do filme, já que a personagem vai rodar o quarto mexendo nos objetos para memorizar aquele momento em que passou com um espanhol. É uma cena bem erótica, mas no caso esse erotismo ele vai estar muito mais relacionado à relação, aos sentimentos entre os personagens, do que a uma determinada cena picante. De qualquer forma, o filme vai mostrar que eles não estavam apenas conversando naquele quarto, além de apresentar o fato de que Cristina, antes de conhecer Antônio, já teve relações amorosas com outros homens da sua corte. Mas o filme vai além disso ao trabalhar com a suposta bissexualidade da personagem. Em uma determinada cena, Cristina dá um selinho na sua dama de companhia, o que dá a entender que eles tinham aí muito mais do que uma simples amizade, e é algo definitivamente muito ousado para a época em que o filme foi feito. E não são só as cenas de romance que colaboram para isso. Os monólogos de Garbo também são extremamente marcantes, a começar pelo fato de que ela está interpretando uma rainha pacificadora em meio à Guerra dos 30 anos. E assim ela começa a questionar o fardo da coroa. Ela começa a questionar se ela realmente deve viver pelos mortos, deve viver pelo legado de seu pai. Além disso, ela está representando uma mulher que não quer se casar em pleno século XVII, o que nos traz uma das suas maiores cenas, na qual ela está com seu conselheiro e diante dele diz que não pretende morrer donzela, mas que pretende morrer solteira. Isso é um dos exemplos que faz com que Rainha Cristina seja um filme à frente do seu tempo. I have no intention to, Chancellor. I shall die a bachelor. Definitivamente não tinha uma personagem histórica melhor do que Cristina da Suécia para fazer um paralelo com Greta Garbo. Após abdicar do trono, Cristina vai viver no exílio, viajando pelos países europeus e longe das suas raízes. Algo semelhante vai acontecer com a atriz, já que Garbo vai deixar terras escandinavas para trás para criar uma carreira na América, e rodeada de fotógrafos e jornalistas, ela vai valorizar uma vida privada, sendo reconhecida pela frase "quero ficar sozinha", ainda que não tenha sido exatamente assim que ela falou. De qualquer forma, Garbo e Cristina vão seguir o caminho que elas próprias escolheram, sozinhas. Rainha Cristina é um emocionante clássico de Hollywood, que além de trazer um equilíbrio na romantização da história, fazendo com que assuntos políticos da monarquia sueca pareçam muitas vezes mais interessantes do que possam realmente ter sido, o filme também traz um requinte visual muito marcante. Todas as cenas, elas são grandiosas, elas envolvem o espectador, sejam as cenas de multidão ou as cenas de romance entre Greta Garbo e John Gilbert. O filme foi aclamado pela crítica principalmente pela interpretação de Greta Garbo, que trouxe um certo glamour, malícia e arrogância para uma rainha Cristina em meio ao turbilhão da Guerra dos 30 anos. Ela vai tentar conciliar as suas responsabilidades políticas com os seus desejos particulares, e toda essa narrativa grandiosa e harmoniosa merece ser lembrada em seus 90 anos. I want peace, and peace I will have. E vocês, já assistiram Rainha Cristina? Não? O que acham de conhecer um pouco mais do cinema clássico pelos filmes da Greta Garbo? Além disso, deixem a opinião de vocês aqui nos comentários e não se esqueça de curtir esse vídeo e se inscrever no canal para continuar acompanhando as nossas aventuras. Nos vemos na próxima!